Começa agora o Jornal Democracia no Ar. Bom dia, muito bom dia nessa manhã de segunda-feira. Você que já chegou aqui na nossa transmissão pelo PT na Câmara, pela Rádio Democracia, pelo PT no Senado, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta semana que vai se intensificando a luta de todas nós, mulheres. Um abraço muito carinhoso, um abraço de renovação da esperança na manhã desta segunda-feira e também que emanemos todas as boas energias para o julgamento amanhã do habeas corpus do presidente Lula no Superior Tribunal de Justiça. Você que está nos acompanhando, vamos colocar a nossa hashtag Fora Temer, a hashtag Fora Temer, e eu já quero abrir esse programa dizendo a você o seguinte, que o Facebook, ele mudou um pouquinho. O que acontece? Quando você clica em compartilhar, aparece um item, compartilhar em grupos. Então a importância de você ou compartilhar em grupos, ou então clicar em compartilhar, também vai aparecer o copiar o link. Você copia o link e espalha pelos mais variados grupos de WhatsApp, de Telegram, em todas as redes sociais, para que a nossa informação chegue a todos os lugares do Brasil e do mundo. Quero começar também o programa de hoje, que está recebendo a nossa querida ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Dá um abraço muito especial ao colega Tarciano Ricardo, que deu uma passadinha por aqui hoje, já deixou um abraço pra gente. Bom dia, querida ministra, prazer receber aqui no programa. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria, é uma oportunidade de estar conversando com nossos ouvintes aqui da Democracia no Ar, de navegadores que nos acompanham e com os companheiros do partido. Estou à disposição. Tereza, muito nós fizemos e principalmente tu fizeste para que nós saíssemos aí desse mapa da fome, mas esse golpista Temer colocou o Brasil de novo no mapa da fome, Tereza. É verdade. E é muito importante, sabe o que eu considero que as pessoas às vezes não conseguem entender. Muita gente fala, o Brasil saiu do mapa da fome por causa do Bolsa Família e que foi só uma questão assistencial, e não se dão conta do que de fato foi o processo de construção que modificou a situação do Brasil nesses 13 anos que nós tivemos com um governo progressista, conduzindo a política econômica, a política social, o conjunto das políticas públicas. Se a gente não entende isso, a gente não vai conseguir entender, e eu acho que isso é o mais importante aqui para os nossos ouvintes, de que, na verdade, a reversão do processo, com o aumento do desemprego, com a volta do Brasil ao mapa da fome, é só o começo, que ainda, para a população pobre, as coisas podem e vão, se continuar nesse rumo, piorar muito. Então, acho que a primeira coisa que era importante a gente entender é o que fez, quais foram os elementos que garantiram que o Brasil saísse do mapa da fome. Acho que são muitos os elementos, mas eu levantaria 5 que eu acho que são os principais. O primeiro deles, o aumento do salário mínimo. O salário mínimo no Brasil aumentou desde que o Lula assumiu o governo em 2003, até o momento que houve o golpe, que a presidenta Dilma saiu, 72% acima da inflação. Isso é renda no bolso do trabalhador. E havia uma política, né, Tereza? Foi uma política de aumento do salário mínimo. Para quem não lembra, o salário mínimo ele passou a crescer no nosso governo acima do que tinha crescido o PIB no ano anterior, então ele sempre cresceu acima da inflação. Ele, esse ano, já começou a crescer menos do que a inflação, e é isso que vai acontecer aqui para frente. Agora, quando aumenta o salário mínimo, olha que interessante, ele aumenta o salário, não só de quem ganha um salário, 2, 3, que é o baixa renda, mas o salário mínimo, ele é um farol para a economia toda. Então, de certa forma, o salário de quase todo mundo trabalhador aumenta. Mas aumenta também a aposentadoria e as pensões. Por quê? Porque a aposentadoria e as pensões no Brasil, elas são vinculadas ao salário mínimo. Por enquanto, porque uma das coisas que o Temer está querendo fazer com a reforma da Previdência é exatamente desvincular. Então,
primeira grande questão que fez com que... Porque o Brasil, a população no Brasil nunca passou fome porque não tinha comida. Tem lugar no mundo que o problema é esse, não consegue produzir. Mas no Brasil não é esse o problema. O Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos. Aliás, o Brasil é um exportador de alimentos. Então, o Brasil produzia não só o suficiente para alimentar o seu povo, como teria condições de produzir mais e parte do que ele produzia ele exportava. Então, não era por falta de um solo rico, de sol, de água. Quer dizer, o Brasil, como país, ele conseguia produzir alimentos suficientes. Qual era o problema? O povo não tinha acesso, faltava renda. Então, quando a gente fala, ó, a primeira coisa que garantiu que a população melhorasse acesso à alimentação é ter melhorado a renda para poder comprar esse alimento. Então, salário mínimo. Segundo, 20 milhões de empregos, 20 milhões de novos empregos formais. As pessoas não só conseguiram aumentar o emprego, né, com acesso ao trabalho, como um trabalho formalizado, que é um trabalho com muito mais qualidade e proteção. Essa pessoa ela tem carteira assinada, ela está, portanto, dentro de uma rede de proteção, acontece alguma coisa, ele tem seguro-desemprego, quer dizer, ele estava dentro de uma rede de proteção e dentro da política pública. 20 milhões de empregos, quase dobrou o número de trabalhadores formalizados no Brasil. E, Tereza, isso é a segunda questão. E aí, dentro dessa segunda questão, eles dizem que agora aumentou o número de empregos e que nunca se viveu um janeiro tão bom nos últimos 6 anos. Eu arrisco até em perguntar, mas em que país que eles estão vivendo, Tereza? Olha, realmente, num estado de fantasia, Alice no País das Maravilhas. É verdade. Então vai começar a aparecer gato por aí, coelho com o relógio na mão, é só o que está faltando. Então, ó, segunda questão, porque depois é importante a gente ver cada uma delas, claro. E depois eu quero falar que cada um desses 5 pontos que eu estou falando está sendo desmontado, essa que é a verdade. Né? Então, aumento do salário mínimo, 20 milhões de empregos formais, ampliação do número de pessoas que teve acesso à aposentadoria e a pensões, que aumentou, não só aumentou a aposentadoria e a pensão, porque foi vinculada ao salário mínimo, o salário mínimo aumentou, mas também o número de pessoas que tiveram acesso. Porque hoje tem muita gente reclamando, dizendo que vai tentar se aposentar ou vai conseguir pensão e tem mais dificuldade, mais problema. Né? Espero que a gente não volte a ter aquelas filas que a gente tinha lá quando a gente assumiu o governo. A quarta questão, Bolsa Família. O povo diz, já tinha. Não tinha. Tinha uma coisa pequenininha que não chegava na maioria da população. Quando a gente saiu do governo, eram 14 milhões de famílias que tinham acesso ao Bolsa Família. E o BPC, que pouca gente sabe, mas é um benefício assistencial que também dobrou durante o governo Lula e Dilma, que chega a quem? A aposentar a idosos e pessoas com deficiência, e parte desses idosos, as pessoas falam, não, está encostado na assistência social. É gente que trabalhou muito tempo e não tem como comprovar. Por quê? Porque o empregador não registrou, porque estava na informalidade, porque trabalhava de forma precária, porque fazia bico, quer dizer, é gente que trabalhou e parte contribuiu com a Previdência, mas não contribuiu o tempo todo. E hoje já está com 60 anos, 65, 70, 75. Se não tivesse o BPC, estava completamente desamparado. E hoje está nessa rede de proteção da assistência, que faz uma parceria aí com a aposentadoria rural, que também ampliou-se assim, de forma muito importante, chegando à população rural que trabalhou e que não contribuía, porque a legislação brasileira não previa. Quer dizer, a pessoa trabalhou e ia ficar desamparada, que é o que eles estão querendo fazer agora com o trabalhador rural. Bom, e a quinta questão é o fortalecimento da agricultura familiar. A renda no campo no Brasil aumentou muito. Então, a agricultura familiar, ao ser fortalecida, não só ele começou a produzir alimentos, como ele melhorou a sua própria renda, tendo acesso também a alimentos. E o fortalecimento da agricultura familiar é muito importante, porque não basta somente falar, não está passando fome.
A questão, né, o Brasil não só saiu do mapa da fome, mas ele saiu do mapa da insegurança alimentar. Porque as pessoas comerem farinha com água, certo? Pode nem estar sentindo fome, mas tem uma alimentação pobre, quer dizer, a pessoa está em subalimentação, desnutrida, ou a pessoa só comer um tipo de coisa, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Não passa fome, mas não é uma alimentação adequada, e principalmente para as crianças. Então, ter acesso à alimentação saudável significa você ter acesso à alimentação também variada e com nutrientes diversificados. E a agricultura familiar é o grande aliado para que essa alimentação aconteça. Por quê? Porque ele é o maior produtor de arroz, de feijão, de frutas, de verdura, de pequenos animais. E faz isso não concentrado. Ele produz isso espalhado no Brasil. Então, esse alimento ele chega para a população que também está distribuída no Brasil. É muito pior para a população que isso fosse produzido num único lugar e produz somente em Minas ou em Goiás, e aí distribui para o resto do Brasil, quer dizer, seria muito mais difícil e mais caro, além de ter custo de transporte, gerar poluição, desperdício, perda de alimentos e tudo mais. Então, a produção da agricultura familiar ele é um grande aliado, e foi um grande aliado no Brasil sair do mapa da fome. Se a gente for olhar esses 5 pontos, fora outras coisas, né? Ampliação da merenda escolar, alimentar merenda escolar de qualidade, não só aquele biscoito recheado com leite que dava para as crianças. Né? Dados hoje por aí que estão, inclusive, cortando a merenda escolar, né, Tereza? E tem gente que ainda acha que é bom. Não, estão cortando a merenda escolar, estão tendendo a fazer uma merenda escolar de baixa qualidade, porque assim, a maior parte das escolas no Brasil hoje, a criança vai e pelo menos uma refeição ela faz. Não é aquele leite cor-de-rosa que servia antes com biscoito. Aquilo lá não é uma alimentação saudável, é com muito açúcar, é uma porcaria. O que a criança tem que comer na escola? Tem que comer uma refeição, pelo menos, além de chegar, ter leite, né, ter um pão com, né, e comer uma fruta, ela comer durante o dia mais uma fruta e ela ter uma refeição. Criança que estudou de manhã, almoçar, criança que vai estudar de tarde, almoçar e depois lanchar. Almoçar significa o quê? Arroz, feijão, frango, carne, legumes, uma fruta ao final. Então, um alimento saudável. Isso é que é o estratégico. Quando a gente fala sair do mapa da fome, é ter uma alimentação saudável. E é isso que o Brasil conquistou. O Brasil virou uma referência. Tem uns recados aqui para ti. Na Rádio Democracia, diz o Ronaldo Santos. Bom dia, Democracia. Um programa, um grande abraço para vocês. O Ivo Miranda Gomes, lá de Sorocaba, diz: bom dia, minha querida ministra linda. Ele diz assim: eu estou muito triste com tudo isso. Aqui em Sorocaba, nós temos um delegado de polícia que dá entrevistas, aconselhando os homens de bem a incomodar os moradores de rua e a não dar comida, nem ajudar ninguém. Um elemento desses ainda se julga cristão. Aí o Ivo te faz uma pergunta na página da Rádio Democracia. Considera o fortalecimento da agricultura familiar um projeto basilar para termos um país decente, não é, ministra Tereza? É verdade, é verdade. E o que nos apavora é que tem notícia que está saindo, mas tem notícia que não está. No caso da agricultura familiar, por exemplo, se a gente olha o orçamento, a agricultura familiar, se depender deste governo, deste projeto que está aí, desse orçamento, ela vai acabar no Brasil. É gravíssima essa situação, porque são milhões de propriedades, milhões de agricultores familiares que não só estão vinculados com toda uma construção de políticas públicas, como é o caso da merenda escolar. Tem gente que não sabe, por exemplo, que a merenda escolar, de recurso para a merenda escolar do governo federal, ele obriga que os municípios gastem 30% da merenda, do dinheiro para a merenda, comprando da agricultura familiar. Isso gera toda uma dinâmica local, isso é bom para cada cidade. Então, a pessoa tem que se dar conta que eu tenho em volta da minha cidade, pequena, média, grande, um conjunto de agricultores. Se parte do dinheiro da merenda escolar for gasto com eles, isso faz o quê? Primeiro, a criança vai comer um alimento mais fresco, mais saudável, não um alimento industrializado, processado, né, misturado com alimento, com coisa que a gente não sabe o que é. Não, vai comer verdura, vai comer arroz, feijão, vai comer frango. Isso é que é comida saudável, comida de verdade que a gente fala.
E aí, um conjunto de programas está acabando. Primeiro, acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Exatamente. Que é gravíssimo. Gravíssimo. Você tinha um ministério que era todo ele organizado para fortalecer uma parcela dos agricultores do Brasil que não tem assistência técnica. Por quê? Porque é um pequeno agricultor. Uma coisa é um grande agricultor, tem um agrônomo à sua disposição. Pequeno agricultor, não. Ele dependia do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar com juros subsidiados, sim. Porque não pode ser juros subsidiados só para o grande, o pequeno tem direito e tem que ter mais, inclusive. Por quê? Porque ele sim precisa de um apoio do governo. Bom, programas de compras públicas que acabou, o programa de aquisição de alimentos acabou, certo? Eu temo pelo que vai acontecer com a merenda escolar. As pessoas têm que estar prestando muita atenção, porque isso vai atingir as crianças, né? Então, um conjunto de políticas voltadas para o agricultor familiar, para os quilombolas, para os indígenas, foi dizimado, certo? Isso é gravíssimo e é pouco conhecido. As pessoas estão muito preocupadas com questões gigantescas, como é o caso da aposentadoria, mas tem que estar prestando atenção também nessas questões. Por quê? Porque a comida vai ficar mais cara, gente. Vai ficar sendo produzida por meia dúzia que vai controlar a alimentação nesse país. E o alimento produzido pela agricultura familiar é muito mais saudável, com menos agrotóxicos. Tudo já está amplamente estudado. Então, primeiro grande risco que a gente corre, o final do Ministério do Desenvolvimento Agrário e o corte radical no orçamento do MDA. Né? Então, o Ministério, não, só acabou que o Ministério foi para outros ministérios. Não é verdade. O conjunto dos recursos voltados para a agricultura familiar acabou. Praticamente está zerado. Inclusive, alguns programas reconhecidos no mundo todo, como é o programa de cisternas, né, que vinha levando água de qualidade para a população no Nordeste e que também acabou. Então, isso é muito grave. A gente tem que prestar atenção, por quê? Porque vai ter menos produção de alimentos saudáveis, a agricultura no campo vai ficar mais pobre e isso vai se intensificar. Por quê? Porque é o primeiro ano que a gente está vivendo praticamente sem recursos. A Sônia Cordeiro, aqui na página... Oi, a Sônia Cordeiro aqui na página da Rádio Democracia diz assim, ó, grande entrevista, veja só, ministro, que faz o ódio contra o PT, está destruindo o país e matando nossas crianças, volta Dilma. O Juan Matias aqui na página do PT na Câmara te diz, tem muita gente, ministra, morrendo de fome e sem emprego, qualquer dia será, morrendo até de sede, ministra Tereza Campelo. É verdade, é verdade. Nós estamos vivendo... esse final de semana saíram os dados comprovando isso, que era uma questão que a gente já vinha alertando, que essa é o dado que eu vi esse final de semana diz que essa seca, que começou em 2012 e se estende até agora, foi a pior seca da história, né, do Brasil. A gente sempre disse isso, não que foi a pior, porque esse dado está saindo agora, mas que foi uma das piores secas. E mesmo nesse período de tragédia, a gente não viu o que acontecia antes. Né? Eu, por exemplo, passei minha infância no Nordeste e eu via os retirantes desesperados, porque o pessoal acha que as pessoas saem do Nordeste e vai para São Paulo, não é verdade. As pessoas desesperadas iam para as capitais nordestinas, para os grandes, médios centros do Nordeste e depois também para o Sudeste. Isso não aconteceu. Quer dizer, nós vivendo a pior seca da história do Brasil, não houve saques, não houve invasão das cidades, não aconteceram aquelas levas de retirantes, por enquanto, porque a gente continua vivendo uma situação de restrição hídrica importante no país, né? Nós aqui estamos vivendo isso aqui em Brasília, imagina isso acontecer, continuar acontecendo no Nordeste. Então, assim, o que garantiu que isso acontecesse? Essa melhoria da renda, que aconteceu no Brasil todo e no Nordeste, junto com programas de fortalecimento, acesso à água, né? E um conjunto de benefícios que viabilizaram que essa população pudesse continuar vivendo no campo, que é o que eles querem, né? E que é o melhor para todo mundo. Mas assim, então, se a gente for olhar as 5 coisas estão ameaçadas. Sim. Falando da agricultura familiar, fim do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e corte praticamente levando a zero os programas da agricultura familiar. Salário mínimo já começou a não crescer de acordo com a inflação. Não existe hoje uma política de salário mínimo, né? E está sendo também dizimada. Terceiro, desemprego. Nós geramos 20 milhões de empregos formais. Agora a gente está vivendo uma situação
não só de ampliação do desemprego, como uma situação terrível que é a precarização do trabalho. O fim da legislação da CLT, que é uma lei que nós não estamos falando de destruir as políticas construídas nesses 13 anos, nós estamos falando de políticas que foram construídas antes da Constituição de 88, né, ainda por Getúlio Vargas. Então, veja onde nós estamos. A gente tinha que avançar na construção de políticas públicas, né, fortalecendo o trabalho formal, e o que está acontecendo é o inverso. Então, preste atenção no que vai acontecer com um trabalhador que não está mais na rede de proteção. Trabalho precarizado, trabalho intermitente, a pessoa acaba ganhando menos do que o salário mínimo, portanto, fora da rede de proteção e com salário rebaixado. Essa massa de salário, que foi o que garantiu que as pessoas pudessem melhorar sua renda e ter acesso à alimentação, está diminuindo. Claro. Terceiro, ameaça a aposentadorias e pensões, que é a grande batalha dos trabalhadores esse ano de 2018, né, afora retomar a democracia, que é garantir que a gente não perca mais esse direito que a população brasileira, pobre, de baixa renda, não vai, na verdade, se aposentar, vai trabalhar até morrer. E o BPC, que pouca gente também sabe, que está sendo ameaçado, porque na reforma da Previdência ele é desvinculado do salário mínimo e do conjunto de benefícios. Então, as 5 principais questões que permitiram que o Brasil saísse do mapa da fome estão ameaçadas. Então, não só a gente já voltou, segundo a própria FAO, né, a viver, quer dizer, voltar para acima dos 5%, ou seja, o Brasil já voltou para o mapa da fome, como a tendência é retornar. Tem um dado gravíssimo, e eu queria também, sem ficar tratando com muitos números, mas assim, se a gente olhar os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Domicílios, que são dados do IBGE, não são dados que eu computei, que eu levantei, nada disso, dados do IBGE. Qualquer pessoa pode ir na página do IBGE e fazer esse levantamento. Mostra o quê? Que a pobreza no Brasil e a extrema pobreza no Brasil, que é a miséria, né, a indigência, a gente chama de indigência, de miséria, extrema pobreza, é a mesma coisa, já voltou para os padrões de 2006. Quer dizer, nós passamos 13 anos saindo não só do mapa da fome, mas saindo do mapa da extrema pobreza, da miséria, já voltamos à situação de 2006. A situação é gravíssima, é por isso que, de fato, a gente vê hoje mais gente na rua, idoso na rua, coisa que a gente não via há muito tempo, criança na rua, que também a gente não via há muito tempo. O Brasil tinha tirado as crianças da rua. As crianças voltando para a rua, não só uma situação de risco para a segurança alimentar, mas é uma situação de risco gravíssimo, de vida. Né? Essas crianças estão sujeitas a assédio sexual, assédio moral, violência. Né? A situação realmente tende a uma gravidade muito grande e é preciso estar muito alerta, é preciso se mobilizar para conseguir reverter essa situação. É possível reverter a situação. As pessoas diziam o seguinte, não, a fome é natural, o Brasil sempre passou fome. Faz 500 anos que a gente vive na fome, a seca é natural. Sim, fenômenos da natureza são naturais. Né? A seca é um fenômeno da natureza. Está piorando por causa do clima, mas é um fenômeno. Agora, a fome resultante da seca não é natural, tanto é que a gente conseguiu reverter. É possível um outro país, e a gente mostrou que era possível. E é possível retomar esse país. Essa é o esforço. Agora, nós não vamos fazer isso sem retomar a democracia. Manter as eleições esse ano, quer dizer, o processo de democracia é um processo fundamental. A FAO, inclusive, quando fala o Brasil saiu do mapa da fome, ela elenca um outro elemento, que é o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a participação e o controle social. Né? O controle social nos ajudou o quê? Está lá em cima, cobrando, o governo tem que ter mais cisterna, tem que ter mais agricultura familiar, tem que fortalecer a produção, tem que aumentar a produção disso. Está falando, tem que reduzir o consumo de agrotóxicos. Então, o Conselho estava lá nos pressionando para que a gente tivesse um desempenho melhor ainda. Quer dizer, a gente fez muito, mas tinha que ter feito mais, Tem que fazer mais ainda, tem que fazer mais ainda. Então, tem esse papel das instâncias democráticas que são muito importantes.
o Conselho praticamente está sendo ignorado por esse governo, assim como todas as outras instâncias democráticas. Tereza, aqui a Glaci Leão, na página do Democracia no Ar, está nos chamando a atenção aqui, Gabriel. Ela diz, vocês puseram ex-ministra Tereza Campelo, mas não, é ministra Tereza Campelo, porque até o final de 2018 ela é a nossa ministra. Muitos pedindo volta Dilma. E o Sebastião Lopes, aqui na página do PT na Câmara, quero aproveitar e convidar você para clicar em compartilhar, vai aparecer lá. Copiar o link ou então compartilhar em grupos. Vamos espalhar esse programa para que estas informações esclarecedoras de toda manhã, de segunda a sexta-feira, de 8 às 9 da manhã, cheguem aos mais variados lugares do Brasil e do mundo. Quero mandar um abraço para França, Portugal, que estão aqui junto conosco. O Sebastião Lopes Matos diz o seguinte: pois é, ministra Tereza, um pibinho de 1% fazem festa nas emissoras golpistas e não mostram os PIBs 2005, 2006 e até de 2014. É verdade. O Brasil, o que aconteceu no período recente, teve muita gente que dizia assim, não, a China cresce a taxas muito maiores que o Brasil, comparavam com outros países. Mas o que eu acho que é importante a gente entender é o seguinte, o Brasil, em alguns períodos da história, cresceu a taxas muito maiores do que cresceu no governo Lula e Dilma. É verdade. Se a gente pegar em períodos, inclusive durante a ditadura, teve momentos que o PIB no Brasil cresceu muito mais. Só que cresceu para alguns e não cresceu para outros, que a gente chama de distribuição de renda. O que aconteceu? A renda crescia no Brasil, só que uns recebiam muito mais e outros muito menos. Se a gente olhar o que aconteceu durante o período dos governos Lula e Dilma, e eu acho que isso é muito bacana de mostrar, eu, inclusive, vou ver se eu consigo mostrar um gráfico aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Isso. Tá dando para ver? Se tu afastares um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso, perfeito. Olha só. Ai, Jesus, aqui eu não consigo mostrar. Aqui é a média total no Brasil. Olha só. A renda total no Brasil cresceu 38% durante o período Lula e Dilma. Então, cresceu para todo mundo. Todo mundo teve melhoria da renda. Os mais ricos e os mais pobres. Esses aqui são os 20% mais ricos. Olha só. Cresceu 23%. Só que os 20... Tá de cabeça para baixo? Não, né? Não, tá certinho. Desculpa. Só que os 20% mais pobres cresceu 4 vezes mais. 84%. Então, a renda, durante esse período, cresceu para todo mundo. Cresceu 38% acima da inflação, quer dizer, um crescimento muito importante. Só que para os mais pobres cresceu 84%. É a primeira vez que isso acontece na história do Brasil. Teve outros períodos que o PIB cresceu, que a renda cresceu, mas nunca na história o PIB foi distribuído, certo? E os mais pobres receberam mais renda. Isso é importante? É importantíssimo. Isso aqui, na sua maioria, gerou alimentação, material escolar, possibilidade de gerar renda, dinheiro para o agricultor familiar produzir. Tudo isso tem que ser levado em conta, porque isso é exatamente o que está em risco. Isso já está sendo revertido no Brasil. A renda dos mais pobres já está crescendo menos. Então, o que tem que perguntar é o seguinte, o PIB cresceu 1%, que é uma porcaria. Ah, que bom crescer 1%. Quem está ganhando com isso? Porque os mais pobres não são. Os mais pobres hoje estão sofrendo muito mais. E estão percebendo que o que aconteceu nesse período, que foi muito importante, principalmente teve a ver com o mercado de trabalho, é verdade, não teve a ver com Bolsa Família. A gente até podia falar um pouquinho do Bolsa Família para os nossos ouvintes. Claro. O Bolsa Família foi muito importante. Agora, a renda da população pobre melhorou, porque melhorou a renda do trabalho. E é isso que está piorando hoje no Brasil. Então, esse processo está sendo revertido. E a gente já vê o aumento da pobreza, da miséria, a população pobre na rua. Isso que incomoda mais, a pessoa vê aquele monte de gente debaixo do viaduto, só que são milhões de pessoas. Esses milhões de pessoas a gente não está enxergando. Eles estão muito mais pobres, eles estão nas periferias das cidades, eles estão espalhados no campo,
sofrendo. Essa situação é que tem que ser revertida. A gente tem o Washington Luiz, lá do Pará, e ele diz o seguinte: o Brasil precisa dar trabalho para o povo. A agricultura familiar no estado dele, no Pará, ele até diz uma palavra que eu não posso nem ler aqui, não devo ler aqui, Tereza, mas a agricultura familiar no Pará deveria ser incentivada e modificada. E junto disso, a Sônia Cordeiro, lá na página da Rádio Democracia, te diz o seguinte: mas um governo que só privatiza, vende suas riquezas e suspende por 20 anos os incentivos para a saúde, educação, onde a desigualdade social é gritante, é um governo corrupto e ilegítimo. Juntando esses dois comentários, muitas vezes nós estamos num período aí muito triste, um período em que esse governo golpista é entreguista e está entregando as nossas riquezas. Então as pessoas pensam o seguinte, que ao entregar a Eletrobras, isso em nada vai causar no nosso dia a dia, o que não é verdade, porque pode, inclusive, e vai afetar a nossa segurança alimentar, não é, Tereza? Com certeza. Olha só, o Brasil, grande parte do que a gente conseguiu no Brasil, primeiro que é nosso patrimônio, né? Você pegar um patrimônio que vale bilhões e vender por 10% do valor, por que uma coisa que é minha, que vale muito mais, um outro vai vender para tampar um buraco que não é verdade, certo? Por um valor que não, né, 10% do que vale. Eu vou pegar, alguém vai pegar minha casa e vai dizer, não, eu tenho uma dívida, vou pegar essa casa, vou vender por 10% para pagar a dívida. Não vai pagar dívida nenhuma, certo? E vende um patrimônio que é nosso. Não nos consultou. Então, nos consulte o brasileiro. Esse patrimônio é nosso. Então, ele não pode estar fazendo isso. E o Brasil já viveu isso. Isso que é mais triste, porque tem países que não viveu esse processo de privatização. Na década de 90, que a gente chama de década perdida, né, durante o governo Fernando Henrique, se dizia isso. Vamos cortar o salário do trabalhador, funcionário público, vamos fazer as demissões voluntárias, vamos reduzir o gasto com o pessoal, vamos privatizar e vamos resolver a dívida e o Brasil vai voltar a crescer. Perdemos funcionário público, depois tivemos que contratar de novo. Privatizamos, perdemos uma parte enorme do nosso patrimônio, não pagou dívida nenhuma. O Brasil ficou paralisado. O PIB do Brasil, durante o governo Fernando Henrique, cresceu zero. O salário do trabalhador, nesse período, caiu violentamente. E a pobreza ficou estagnada. Quer dizer, tudo que foi feito de sacrifício não valeu nada. A gente vai viver isso de novo. Quer dizer, nós já tomamos essa vacina, nós já tomamos desse remédio, sabemos que ele não resolve nada e mais, que ele leva à morte do paciente. Então, esse remédio ele não soluciona. O que soluciona? É o Brasil voltar a crescer. O Brasil não volta a crescer com você diminuindo a renda. O trabalhador ficar com menos salário significa o seguinte, ele compra menos roupa, ele compra menos calçado, ele compra menos televisão, ele compra menos geladeira. E isso faz o Brasil ficar menor ainda, né? Tem alguns dados que as pessoas não... Depois eu queria falar um pouquinho da saúde e da educação, porque isso também é muito importante. Mas tem coisas que as pessoas não se dão conta. Olha só esse dado, que é um dado genial, maravilhoso. Se a gente pegar de 2003 a 2015, 50 milhões de pessoas no Brasil passaram a ter geladeira. Não é trocaram de geladeira. Passaram a ter. Tinham 50 milhões de pessoas que em 2003 não tinham geladeira. É um bem que não é um bem de luxo. Não estamos falando, eu não quero mais a geladeira linha branca, eu quero agora a linha preta. Não. A pessoa não tinha geladeira nenhuma. Sem geladeira, ela está privada, inclusive, de segurança alimentar, que é a pauta do nosso programa hoje. Quer dizer, você não consegue comprar alimentos, você tem que comprar alimentos para o que você vai comer no dia. Você comprar um pouquinho mais, estraga. Você não consegue planejar a sua alimentação, você não consegue se organizar. Além do que, você não tem direito a ter uma alimentação mais saudável. Durante o governo Lula e Dilma, 50 milhões de pessoas passaram a ter geladeira. Não tinham, que é 1/4 da população. Imagina. O Brasil tem mais ou menos 200 milhões de habitantes. 50 milhões não tinham geladeira e passaram a ter em 13 anos. Você acha que foi bom só para eles? Não, essas 50 milhões de fez tudo girar. Pessoas, essas geladeiras, né, são 24 milhões de geladeiras que foram adquiridas por famílias que não tinham, elas foram feitas aqui no Brasil, geraram emprego, geraram renda, ajudaram a dinamizar o país. Assim aconteceu com um conjunto de outras coisas.
Comprar mais comida é bom por quê? Porque gera mais emprego, comprar roupa, comprar calçado, comprar material escolar. Isso faz a economia ficar dinâmica. É isso que vai fazer o Brasil crescer. E não diminuir a massa de salários, que vai diminuir o consumo e vai levar o Brasil a se manter numa situação de estagnação, que é o que nós estamos vivendo hoje. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar nessa conta da perda de salário, que é o seguinte: uma coisa é eu comparar o salário do trabalhador. Por exemplo, vou pegar 2 países desenvolvidos, Estados Unidos e França. Certo? Estados Unidos e Inglaterra, onde você tem, saúde privada, onde o trabalhador tem que pagar pela saúde, certo? E educação, e outro onde você tem a saúde pública. O que está acontecendo no Brasil é que eles estão diminuindo o recurso da saúde, diminuindo o recurso da educação. Por 20 anos vai ficar congelado, gente. É justo congelar justamente aquela parcela do recurso público que vai exatamente para os mais pobres. Quem que é visitado pelo médico de saúde da família? Pelo agente comunitário de saúde? Quem que vai em posto de saúde no Brasil? A população de baixa renda. Quem vai para a educação pública? Quem vai para os equipamentos da assistência social? É a madame que vai para os equipamentos da assistência social? Não. É a população de baixa renda, que precisa de apoio, que teve uma situação de violência e não tem aonde pôr, porque violência não está só vinculada aos mais pobres. Violência acontece em qualquer estrato da sociedade. Só que os mais pobres não têm acesso a um advogado, certo? Não tem acesso a um psicólogo, não pode pagar. Onde ele vai buscar isso? Na rede pública. É esse dinheiro que está sendo cortado. Então, quando a gente imaginar que a gente vai ter mais, que a população de baixa renda vai ter menos dinheiro, e que, além de ter menos dinheiro, esse dinheiro ela vai ter que pagar a saúde, plano de saúde para a população de baixa renda, nós queremos saúde de qualidade. Isso. O SUS precisava melhorar, mas era público. Agora nós vamos ter uma saúde que tende a ser privatizada, e isso é muito grave. Então, o debate que tem que ser aberto pela população brasileira é um debate em torno de que tipo de país nós queremos, e se ele é um país que só uma parte vai ganhar e o resto da população tende a ser pobre, voltar a passar fome, não ter acesso à saúde e à educação, ou se nós queremos um país para todos. É isso que tem em discussão esse ano. E só tem um jeito da gente retornar a um ambiente de discussão real, retornar à democracia. Quando tu falaste na questão da geladeira, eu lembrei dos aumentos sucessivos que nós estamos tendo no gás de cozinha. Há pessoas, e nós já recebemos relatos aqui no programa, de segunda a sexta-feira, as pessoas dizendo que há lugares no Brasil em que as pessoas estão se desfazendo dos fogões a gás porque não tem mais condições de comprar um botijão de gás, Tereza. É verdade. E tem uma situação de risco real para todo mundo, que é voltar a cozinhar com álcool na latinha. Já voltou a acontecer. Gente queimando lenha, né? Queimando lixo, né? Para ter como combustível, né? Poder fazer um fogo, aumentando aí, inclusive, por incrível que pareça, né? Queimaduras, né? Risco à saúde da população e maior poluição. Tereza, outro ponto importante que tu falaste na política do CRAS. O CRAS é um ato muito importante que os governos Lula e Dilma colocaram na pauta do Brasil. E que hoje várias pessoas, inclusive no Rio Grande do Sul, cidades como Santana do Livramento, Rosário do Sul, São Gabriel, estão com os CRAS fechados, Tereza. É verdade. A gente não tinha um equipamento público dedicado à assistência social antes de 2004 que fosse do governo federal. Alguns municípios até tinham equipamentos da assistência social, mas não cofinanciados pelo governo federal. Isso começou, né, a partir de 2004, a gente passou a investir muito pesadamente na construção dos centros de referência, para a gente não ficar falando sigla, né? Claro. CRAS, nos centros de referência em assistência social e dos centros de referência especializados em assistência social. Esses 2 equipamentos, eles passaram a ser financiados pelo governo federal, não só a construção, mas a sua manutenção. E é isso que hoje está também sendo diminuído. Sem esses equipamentos, as situações de violência,
de abandono, são equipamentos que atendem os idosos pobres, né? Atendem crianças que estão tendo acompanhamento pela justiça, né? Atendem crianças que estão em risco, né, por terem sofrido algum tipo de violência familiar. Então, as três redes públicas no Brasil, as três grandes redes, né, assistência social, saúde e educação, elas hoje estão constrangidas com isso que a gente chama da PEC da morte, aí, né, que é o corte, de 20%, o congelamento, né? De 20 anos. Dos recursos da saúde, educação e da assistência para os próximos 20 anos. É gravíssima a situação. Imagina, a gente já achava que estava gastando pouco atualmente. Imagina como nós vamos estar daqui a 20 anos, que a população vai crescer e continuar nessa toada, a população vai estar mais pobre, mais vulnerável, ainda mais necessitando da rede de proteção e mais vulnerável e se descoberta, né, dessa rede. A Nilda Viege, aqui na página do PT na Câmara, manda um recado para ti, que é o seguinte. Querida Tereza, em 2015, morando na Alemanha, fiquei orgulhosa de ser brasileira ao saber que uma ONG alemã empreendeu um projeto junto com o governo indiano para vir no Brasil aprender a resolver o problema da fome, tão assustador na Índia. Eles regressaram fascinados com o que viram. Muito obrigada, Tereza, pelas lições que tu ensinaste. Olha só, o Brasil era conhecido mundialmente por ser um grande produtor de alimentos e por ser um país marcado pela fome, né? Então, a gente poder, em 13 anos, tão pouco tempo, você não resolveu todos os problemas do Brasil nesses 13 anos, você não resolve 500 anos de desigualdade em 13 anos. Mas eu acho que a gente mostrou que era possível reverter essa situação. E o Brasil passou a ser conhecido mundialmente, não só como o Brasil, o país que saiu do mapa da fome, que reduziu a pobreza, tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, mas um país que construiu políticas sociais sólidas. Então, nós passamos a ser exportador de políticas sociais. Pensa que coisa inacreditável, né? Eu fico imaginando, na época que eu estava na universidade, se alguém me dissesse que o Brasil ia se tornar um exportador de políticas sociais, eu não ia duvidar. Bom, o cadastro único foi construído no Brasil e nós passamos a exportar o cadastro único. O programa de aquisição de alimentos que foi implantado, sabe que o PA ele foi inventado no Brasil em parceria com o governo federal e Conceia, e hoje todos os países da América Latina têm programa de aquisição de alimentos como os que foram criados no Brasil. Eles copiaram o programa brasileiro, estão sendo implantados na África. E o Brasil acabou com o PA, gente, pelo amor de Deus. É um negócio inacreditável. E aí, o PA, né? O programa de cisternas, que vem muita gente conhecer, né? Só para o pessoal ter uma ideia também fica orgulhoso da gente, porque a gente voltou àquele momento. O Lula fala muito disso. Voltamos a ter aquele complexo para lá, tá? Nós somos coitados, nada que dá certo, não dá certo. Não é verdade, já deu muito certo. O Programa Mundial de Alimentação, que também é uma agência das Nações Unidas, construiu um escritório no Brasil somente para trazer países para cá, conhecer o que o Brasil vinha fazendo para exportar, né? Então, assim, muita coisa que vem sendo feita no mundo foi inspirada no Brasil. E uma das coisas que eu acho mais interessantes, que pouca gente se dá conta, né? As Nações Unidas, em 2015, lançou, assinado por 193 países, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda do que nós queremos, qual é a nossa ambição, né, social, econômica, ambiental, de como deveria estar o mundo em 2030. E o objetivo número 2, sabe como chama? Fome Zero, que foi um nome inventado pelo presidente Lula em 2003. Né? Então, ele chama Fome Zero em português, é claro, né? Zero Hunger em inglês, mas ele é traduzido para todas as línguas. E esse nome virou a palavra de ordem das Nações Unidas, da ONU, para, né, o mote de que o mundo pode acabar com a pobreza, copiando até o nome
que o Brasil deu para a sua política para acabar com a pobreza. Então, assim, é muito importante a gente sentir muito orgulho disso e saber que isso foi possível, que isso é possível. Né? E que não foi só o Bolsa Família, agora o Bolsa Família foi muito importante. Né? Agora, tem muita gente que acha assim, Cláudio, que é assistencialismo, né? Que é assistencialismo. Segundo, que é o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família é bem baratinho, vamos trabalhar. Não, Bolsa Família não substitui aposentadoria, não substitui pensão, não substitui o BPC, nada disso. Para quem que serve o Bolsa Família? A aposentadoria e pensão é para quem está na inativa. O Bolsa Família é um complemento, é um valor pequeno. Em média, sabe quanto cada família recebe por mês de Bolsa Família? R$ 183. Gente, acabamos de ver um benefício, né, que é o auxílio moradia dos juízes, que tem apartamento, mais de R$ 4.000, né? O Bolsa Família é R$ 183 por mês para cada família, que em média tem quase 4 pessoas. Então, esse valor sustenta uma família. Tem gente que fala, povo para de trabalhar. Não para de trabalhar só se for para receber menos do que 183. E diga-se de passagem, é crime, né, gente? Para só receber 183 reais. Tem gente que acha, não, vou pagar isso para a empregada, porque ela já come em casa, ela já dorme aqui, então ela não precisa de salário. Amor, isso tem nome, chama-se escravidão. Acabou no Brasil já faz um tempinho, certo? Então, assim, salário digno, decente, trabalho decente, é uma meta nossa, é um compromisso do nosso governo e é, inclusive, referência internacional. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz isso, tem que ter salário, tem que ter trabalho decente. Então, quem trabalha, às vezes, mesmo trabalhando e recebendo, tendo carteira assinada, se tiver uma família numerosa, não recebe o suficiente para que a família tenha uma alimentação digna, possa comprar outras coisas, inclusive porque não é obrigado a comprar só comida. Às vezes compra material escolar, às vezes compra remédio, às vezes compra material de higiene pessoal. Ai, que absurdo, usou o dinheiro do Bolsa Família para comprar pasta de dente. Que bom, né, gente? Porque criança também precisa escovar o dente. É bom que a gente tenha menos problema em saúde bucal. Quer dizer, nós estamos falando... E o dinheiro do Bolsa Família, às vezes, é um dinheiro fixo. Às vezes, não. Ele é um dinheiro fixo. E, às vezes, a família ela recebe outro dinheiro que não é fixo. Então, aquele é o dinheirinho que cai certo. Então, geralmente, a família acaba pagando as coisas, né? Eu já vi gente, por exemplo, que é um depoimento, com pagar, sei lá, a prestação daquela geladeira que a gente falou, com parte do dinheiro do Bolsa Família. Por quê? Comprou comida com o dinheiro que recebeu no outro período, mas o dinheiro da data da prestação era fixa, acabou gastando. Bom, isso é segurança alimentar também, né, gente? É disso que nós estamos falando. Não tem direito a ter geladeira somente rico no Brasil. O que é isso? 50 milhões de pessoas não tinham geladeira. Aliás, tem gente que não sabe e acha que o governo Lula, Dilma, foi só assistencialismo. Mas se a gente olhar, tem dados que a gente está divulgando agora, por exemplo, 48 milhões de pessoas passaram a ter acesso a escoamento sanitário, que é rede de esgoto ou fossa séptica. 48 milhões. Isso é como se a gente tivesse, em 13 anos, colocado esgoto em toda a Argentina. Você acredita? Ou então, se a gente tivesse dado acesso a esgoto e fossa séptica, a metade da França. Gente, em 13 anos. Quer dizer, isso mostra que quando a gente investe em coisas estruturais, não é assistencialismo esgoto. Esgoto é saúde, certo? Se a gente olhar a água, 38 milhões de pessoas não tinham acesso à água e passaram a ter. Isso não foi só cisterna. Né? Se a gente olhar a energia elétrica, o número é parecido com esse, mais de 30 milhões de pessoas. Afora no campo também. Então, por um conjunto de mudanças estruturais e de educação também, muito estratégico e importante. E tudo isso é o que está em risco agora. Então, é importante as pessoas estarem atentas às mudanças que estão acontecendo, se mobilizarem. Você estava dizendo aí, vamos distribuir essas informações, isso é importante,
Por quê? Porque agora o que tem que valer é esse trabalho de formiguinha. Nós estamos sendo bombardeados, bombardeados por informações erradas pelas grandes redes de televisão e rádio no Brasil. Então, o que nos resta? Um processo de divulgação e de difusão de informação nosso, a gente passando informação para colegas de trabalho, para os familiares. Para quê? Para tentar se contrapor a esse monte de mentira. Ai, a reforma na aposentadoria vai garantir que o seu filho se aposente. Não, não é verdade. Não vai trazer justiça nenhuma. Por quê? Porque a aposentadoria está mudando a legislação só para os pobres. Aquele que está sendo privilegiado, hoje continuará privilegiado. Então, gente, não vamos cair nessa história, porque isso é mentira. Então, vamos estar atentos. Vamos pressionar nossos deputados, parlamentares, para que a gente não tenha votação nenhuma, porque agora está suspenso, mas corre o risco de voltar. Eu acho que esse é o principal alerta. Agora, temos que estar alerta. Venderam a Embraer a semana retrasada. Gente, venderam a Embraer. Eu não consigo acreditar, certo? Que depois de uma luta para que o Brasil tivesse um mínimo de espaço na área de ciência e tecnologia, tivesse construído uma grande empresa brasileira, né, que constrói aviões de ponta de qualidade, portanto, pioneira na área de ciência e tecnologia. Perdemos isso para uma grande multinacional. A Cláudia Campos, aqui na página da Rádio Democracia, ela diz assim, em breve, se nós não tomarmos cuidado, haverá uma outra Síria no Brasil. Estou muito preocupada. O Hernani Dias, no PT na Câmara, diz o seguinte, Tereza, se Lula não voltar a governar o país, o povo brasileiro vai voltar a passar muita fome. Nós iremos ver gente morrer de fome e de sede, já que o governo de Temer e Aécio estão tirando todos os direitos do povo brasileiro. O povo brasileiro poder viver. Ninguém pode mais comprar nada, até mesmo um alimento, nem poderá. Estão tirando os direitos de estudar, a saúde pública, agora já estão tirando o direito de se aposentar, depois de trabalhar anos e precisar desta aposentadoria. Então, tu vê o chamamento das pessoas na internet, não é, Tereza? Importante, muito importante. Tem gente que acha que é porque não se dá conta que no Nordeste brasileiro e em muitos outros lugares no Brasil, o salário do aposentado, ele, na verdade, ele acaba sendo um arrimo de família. Nessa situação de desemprego, é uma questão muito importante. Se tem, às vezes, o avô ou a avó com aposentadoria e a família toda, portanto, as crianças, vivendo dessa mesma aposentadoria. E o nosso desespero é que a gente deixou de ter no Brasil, tem gente que eu acho que nem nunca ouviu falar, jovens, né, dos anjinhos, né, que eram crianças que nasciam e morriam antes mesmo de ser batizados, né, então o pessoal chamava dos anjinhos. E isso deixou de acontecer no Brasil. A gente tinha uma mortalidade infantil no Brasil altíssima, despencou, né, tem que continuar caindo, mas hoje despencou e a gente atingiu todas as metas de redução da mortalidade infantil prevista pelas Nações Unidas, o Brasil cumpriu, graças a esse conjunto de políticas. Né? E mesmo a aposentadoria, que às vezes a pessoa pensa no idoso, mas não pensa na criança, fala, não, o importante é outras políticas, porque não tem que ser para o idoso. Essa aposentadoria, ela é, sim, um recurso para a família. Né? E acaba chegando também na boca da nossa criança. Então, não vamos tratar de forma irresponsável e superficial o debate da rede de proteção no Brasil. Nós queremos uma rede de proteção ampla, que tenha aposentadoria, que tenha pensão, que tenha benefícios assistenciais, sim, mas que só vai se fortalecer com o emprego formal. Quem é que vai garantir a segurança dessa? Fala assim, você tem que pensar no seu filho, que senão ele não vai se aposentar. Bom, sem emprego formal, aí que ele não vai ter aposentadoria mesmo. Só tem um jeito de ter aposentadoria, gente, o fundo da aposentadoria. Tendo quem contribua. Quem contribui? Na informalidade, a pessoa não contribui para a aposentadoria. Então, é mentira dizer que vai levar o trabalhador para a informalidade e que vai fortalecer a aposentadoria. Essas duas coisas não tem como acontecer ao mesmo tempo. Então, só tem um jeito da gente garantir a aposentadoria do nosso filho, se é que é só nisso que a gente tem que estar pensando. Né? Não no direito do trabalhador. Né? Então, vamos ficar atentos e usar a nossa rede
né? Usar nosso espaço e, portanto, compartilhar, divulgar essas informações para que a gente possa estar construindo, voltando a construir um país para todos. Tereza, nós estamos aí nesse mês de muitas lutas, não que os outros não sejam, mas este é o mês que marca, intensifica, né, a luta de todas nós mulheres, e todos os programas, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, deram empoderamento às mulheres. É verdade, estamos chegando aí no 8 de março, que é um marco para que a gente possa estar intensificando as nossas lutas e fazendo um dia grande de mobilização, que é o que vai acontecer esse ano, como aconteceu o ano passado. Agora, tem que lembrar que essa luta é uma luta de todo dia, é uma luta cultural. Né? Então, no Brasil, as mulheres ainda vivem uma situação... Se a gente olhar o mercado de trabalho, é dramático, porque a mulher recebe menos que o homem e trabalha mais. Trabalha mais, inclusive porque ela trabalha em casa. Né? Eu que sou mãe e conjunto das trabalhadoras no Brasil, né, que sabem o que significa você... Eu estava lendo um estudo tão interessante há pouco tempo atrás, porque a gente computa nesse negócio das horas a mais de trabalho, tudo que você faz vai no supermercado, volta, prepara a comida, prepara o lanche da criança no outro dia de manhã, vai, busca na escola, leva na escola, quer dizer, leva no médico, leva o idoso no médico. Todo esse trabalho no Brasil e em muitos países do mundo, ele sobrecarrega muito mais as mulheres. Então, o processo de discussão, não só de lutar por salários iguais, nós temos direito a ter salários iguais. Hoje isso está já virando lei em outros países. Eu acho que a gente tinha que avançar para que isso também fosse no Brasil assim. Você não pode pagar para dois trabalhadores trabalhando na mesma função um salário diferente. Por quê? Nós somos cidadãos inferiores? Não somos. Né? A Constituição nos fez iguais. Isso já é um direito nosso. Então, tem uma luta por salários iguais, tem uma luta para que a gente divida esse ônus, né? E essa função do trabalho doméstico que sobrecai fundamentalmente sobre a mulher, a filha mulher. Né? Então, não é só a mãe, né? A filha mulher, que é ela que acaba ajudando a cuidar dos meninos, muitas vezes deixando de estudar, né, de ter acesso a um conjunto de bens e direitos, de trabalhar com ela eventualmente gostaria. Então, nós temos que dividir esse espaço. Essa luta é uma luta que continua. Agora, eu acho que se a gente fosse falar, eu acho que tem muitas coisas novas acontecendo no mundo, no Brasil hoje, né? Que nos dá esperança frente a toda essa situação de desmonte de políticas públicas construídas aí a duras penas na luta dos trabalhadores. Porque a CLT não foi nada concedido, né? Não foi um presente, foi uma luta dos trabalhadores, do movimento sindical organizado, que está em risco. O movimento sindical está em risco hoje no Brasil, que é outra coisa que esse governo golpista está tentando fazer, que é destruir os sindicatos brasileiros junto com a destruição da CLT. Então, gente, quem vai defender o trabalhador no Brasil? Vamos prestar atenção. Agora, a gente vê o quê? Primeiro, que eu acho que são duas... Né? Se fosse citar assim, 4 coisas novas que eu acho que vem acontecendo no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, primeiro, a unificação dos setores progressistas em torno de uma bandeira. Não unificação para ter um candidato, só a presidenta não é. Presidente é se organizar e ter bandeiras e ter um programa para o país organizado, conjunto. Então, forças de progressistas se unificando. O movimento social se organizando em torno das mesmas pautas. Logo que aconteceu o golpe, a gente se dividiu. Um foi lá defender porque tinha o salário do professor não sei aonde, o outro foi lá porque estavam vendendo tal coisa. Então, houve uma fragmentação enorme do movimento sindical e do movimento social e das ONGs, cada um tentando salvar, porque eram muitos os desmontes, e agora nós estamos nos unificando. Isso é uma questão importante. Terceira questão, o fortalecimento dos movimentos de mulheres, que é uma coisa belíssima que vem acontecendo em todas as áreas. A gente pega... Eu tive a semana passada com as trabalhadoras domésticas um orgulho enorme, né? O fortalecimento e organização das mulheres trabalhadoras domésticas, né? Tive com a Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticas, que a maioria mulheres, como na verdade, 90% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Isso que acontece em muitos dos nossos sindicatos, né?
A maioria dos trabalhadores é mulher, mas a representação continua sendo dos homens. Então, o presidente do sindicato, a maioria é mulher, mas o presidente do sindicato é homem. Então, isso também vem se revertendo no Brasil. Então, o fortalecimento dos movimentos sociais na luta por direitos das mulheres, não só contra a violência, por salários iguais, mas lutando aí por uma frente de ações garantindo nossos direitos. E a outra coisa que eu chamo a atenção de que está mudando na conjuntura, que é a juventude voltando aí para a rua de forma organizada. Essas 4 questões nos dão, acho que, uma força, uma esperança de que 2018 vai ser diferente, não só porque é um ano de eleição, que é um ano que reacende essa força toda e a mobilização em torno da democracia, mas principalmente porque a gente vem tendo gente na rua, e é isso que a gente tem que acontecer, para segurar esse processo de desmonte e desorganização das políticas públicas voltadas à população pobre, lutar contra a volta do Brasil ao mapa da fome, o fim dos direitos trabalhistas. Isso a gente só consegue com o povo na rua reivindicando os seus direitos, se mobilizando, e eu acho que isso começou a acontecer. Essa eu acho que é a grande novidade de 2018. Nós estamos quase encerrando o programa, Tereza. Tem muitas pessoas aqui perguntando se voltarás ao programa. Voltará sim ao programa, mas antes de dar o até breve para a Tereza e para cada um de vocês, quero agradecer com muito carinho a mensagem que eu recebi ontem da nossa querida presidenta, a senadora Gleisi Hoffmann, que estará conosco aqui esta semana também, quando ela disse: Ana, tu tens a noção de que o programa Democracia no Ar é o único que enfrenta aí todos os homens pela manhã e é apresentado por mulheres. Eu fiquei um pouco pensativa a respeito disso, mas quero retribuir muito carinho, admiração à senhora, que o seu trabalho continue com muita força, com muita sabedoria e gratidão profunda pelas suas palavras, e eu a espero aqui durante a semana. Assim, Tereza, como te agradeço também, tu é um exemplo para mim, uma fonte de inspiração. Inicio a semana muito bem, iluminada, tendo os teus conhecimentos e a tua sabedoria aqui, e te espero mais vezes no Democracia no Ar. Duas ordens, contem comigo, contem comigo. Boa semana para todos. Temos um mês aí de luta, mobilização das mulheres, que não é só uma pauta das mulheres, mobilização das mulheres, né? Nós, mulheres feministas, mas os homens têm que estar do nosso lado, lutando aí para que a gente construa uma sociedade mais igual, onde, né, a população de baixa renda, as mulheres pobres, mas todas nós possamos construir um país melhor. Então, bom 8 de março para todas nós, e contem comigo para uma próxima conversa. Obrigada. E vocês que nos acompanharam pelo PT na Câmara, pelo PT no Senado, pela Rádio Democracia, um beijo muito grande no coração. Vamos continuar aí clicando em compartilhar, copiando o link, espalhando pelos grupos e também publicando nos mais variados grupos do Facebook. Um beijo muito grande no coração. Eu volto amanhã às 8 horas. Uma boa luta. Quem ficou preocupado que nós recebemos alguns comentários do que eu devia excluir as pessoas, esse programa é o Democracia no Ar e nós estamos aqui. Vamos usar o que os nossos queridos baianos dizem, com o corpo fechado porque vem do mal. Nós estamos aqui com o bem, com a verdade, com a sabedoria e pela busca da democracia sempre. Beijo grande, volto amanhã às 8 horas. Até lá! Deu? A ministra saiu.